Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak. E eu sou a professora Beatriz Carvalho. Estamos aqui hoje para uma aula para lá de especial, né, professora Bia? Com muitos assuntos interessantes para trabalhar. Sim, inclusive, não perca, no final da aula tem uma surpresinha para vocês. Exatamente, mas vamos começar então, porque tem muito assunto, tem abraço para mandar, tem muita coisa para fazer, certo? Então, vamos lá, professora Bia. E não podemos esquecer nós temos sempre uma mensagem importante dos recadinhos. Vamos lá? Tenha o material em mãos, registre a sua presença no Classroom. Tem atividade e tem que fazer essa atividade para poder a sua frequência ser registrada. Combinado, galera? Olha lá. Realize as demais atividades no aplicativo. E os alunos que estão acompanhando somente pela TV, procurem a escola para adquirir as atividades impressas. Procure o seu professor, procure a sua pedagoga, pegue as suas atividades e entregue para que o seu professor possa corrigir. Combinado? Exatamente, acompanhar o rendimento de vocês e o aprendizado. E o que nós vamos tratar hoje? Então, relembrando um pouquinho da nossa aula anterior, o que nós vamos ter lá, pessoal? Aspecto rural da região norte e nordeste, nós já falamos sobre, e os dois mapas vão trazer justamente essa ideia ali das principais atividades no espaço rural daquelas duas regiões que a gente tinha estudado. E hoje, o que nós vamos falar, professora Bia? Vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje. Vem com a prof. Olha lá, conhecer as características históricas, né, e geográficas do espaço rural nas regiões centro-oeste, sudeste e sul. E qual é a relação, o que isso tem a ver com o que nós temos no nosso dia a dia? Por exemplo, lá no final da aula a gente vai entender bem, né, professora? Mas vamos começar ali então. Primeira reflexão da nossa aula, primeiro pensamento ali. A forma de ocupação das regiões influenciou nas atividades econômicas e na ocupação do espaço geográfico propriamente dito? Será que tudo isso tem relação? Vamos entender juntos ali então. Primeiro nós temos, professora Bia, uma questão ali do histórico. Motivos da ocupação. Começamos pela região sudeste. Entre os motivos da ocupação do sudeste, que é algo que a gente já estudou. Mas como nós vamos estabelecer uma relação entre a história e a geografia, para entender esse espaço geográfico atual, o que a história nos explica? Então o que nós vamos ter ali? Motivos que impulsionaram a decadência da economia do açúcar no Nordeste. Nós sabemos que lá no início a atividade do cultivo da cana-de-açúcar era intensa no Nordeste, Sim, né, professora Bia? Lembra da colonização? Lembra a primeira parte econômica que a professora já mostrou para vocês nas aulas de história? Então, os engenhos de cana-de-açúcar que era no litoral. Está linkado com geografia. Mas essa atividade lá no Nordeste teve uma decadência e isso vai favorecer a ocupação do Sudeste. A descoberta de pedras preciosas, principalmente na região de Minas Gerais ali, faz com que as pessoas migrem, professora Bia, para essa região também. Mudança do centro político e econômico do Brasil, de Salvador, que era a primeira capital, para o Rio de Janeiro. Então vejam lá que interessante a história nos mostrando o porquê das atividades econômicas hoje na região Sudeste, relacionado com o fator histórico. E aí, professor, o que você nos conta dessa imagem? Olha que imagem rica, galera. Vocês já conhecem, né? O Colégio de São Paulo, lembra? Planalto de Piratininga? Exatamente, lembra? Fundado pelos jesuítas. Olha só, a professora trouxe uma imagem riquíssima. E agora, antes de continuarmos, vamos dar alguns recadinhos, professora? Vamos ver quem está curtindo a nossa aula, né? Olha só que bacana. Eu tenho aqui o Guilherme. Olha, meu nome é Guilherme. Manda um abraço para a minha cidade, Ubiratã. E para meus professores, eu estudo na Escola Municipal Cecília Meireles. Mandem um beijo, por favor, um beijo, querido. Eu quero mandar um abraço bem forte para os meus alunos do Colégio Luci Requião, da Fazenda Rio Grande. Espero que estejam todos acompanhando. Também para a Bruna Ribas, que é de Londrina, do Colégio Aplicação. Beijos para você, Bruna. Que bom que está todo mundo acompanhando, né, professora? Que bacana. Mas vamos lá, que nossa aula está muito rica de informações. Então, a professora falou ali do Colégio de São Paulo, que mostra a ocupação já de onde hoje é a cidade de São Paulo, né? E a partir daí nós vamos ter ali a importância dos caminhos. Um caminho, professora Bia, que nós vamos falar é a Estrada Real. Ela foi importantíssima
pro surgimento de cidades e para as atividades econômicas, principalmente na região de Minas Gerais. Eram antigos caminhos ali, professora, você pode falar um pouquinho para nós a respeito? Claro, ó lá. Vamos ler primeiro aqui, ó. Estrada construída pelos escravos entre os séculos 17 e 19, a partir de trilhas dos índios. Olha que bacana, Guaianazes. Então, ela era chamada da Estrada Real. Caminho do Ouro em Paraty. Está bastante preservada. Olha que bacana. E se encontra envolto pela exuberância da nossa Mata Atlântica, do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Bocaina. Olha. Então, olha que interessante. A gente tem aqui uma situação histórica que fala quais eram as atividades econômicas que eram desenvolvidas naquele período, que foi justamente o que desbravou toda aquela região, né? A exploração dos recursos minerais. E aí nós temos ali uma imagem que mostra bem legal para a gente. Aqui, professora Bia, nós temos um mapa que vai mostrar, então, os caminhos abertos. Primeiro, a partir ali do porto de Paraty, e aí em direção às áreas onde eram explorados os recursos, certo? Lembra que nós estudamos que explodiu a mineração em Minas Gerais, por isso veio o ciclo do tropeirismo? Olha que bacana, esse foi uma das estradas que foram feitas exatamente para escoar esse ouro. E bem lembrada a questão do tropeirismo, que a gente estudou junto, inclusive, né, professora Bia? Isso. Que falava daqueles caminhos antigos dos índios, e que aqui também é o mesmo caso. E aí uma imagem que mostra aquela ideia dela estar bem conservada, inclusive com a vegetação ali de Mata Atlântica. De pedras, né? Olha que bacana, olha que rico. E agora, professora Bia, vamos lá. Hora do quiz. O que nós temos ali? Então vamos lá, galerinha, vamos prestar atenção. Dos fatores abaixo, qual não teve importância na ocupação da região do Sudeste? Não teve. Vamos lá. Letra A, descoberta de ouro em Minas Gerais. Letra B, Salvador como primeira capital do Brasil. Ou a letra C, decadência da economia açucareira no Nordeste. Então, galerinha, vamos lá. Participem com a professora no chat, vamos responder. Vamos lá. Enquanto isso, a professora Gorete vai me dar mais alguns recadinhos. Exatamente. Vamos mandar abraços para todos aqui. O Bruno, do Colégio Júlio Chimansky, da Araucária. Um abraço para você, Bruno. Um beijo para você. Alguns alunos falando que gostam de História e Geografia. Que legal. Que bom. E é bacana que nessa aula eles vão entender essa relação das duas disciplinas, o quanto isso é importante, pessoal. Um abraço para os alunos do Colégio João Bétega, aqui de Curitiba. Um abraço bem gostoso da professora. Exatamente. Conseguindo ver aí a resposta certa. Olha, tá acabando. Então, acabou. Ai, e vamos agora? para a correção, então, vamos ver. Bia. Vamos ver. Olha, será que eles acertaram? Será? Olha lá, professora. Letra A, 23%. Letra C, 20%. E a letra B, 56%. Eles estão dizendo que é a B, professora Será Gorete. que é a B? Vamos ver juntos Vamos lá, ver? então. Salvador como a primeira capital do Brasil. Parabéns. Isso, né, não teve importância direta na ocupação do Sudeste. Muito bem, quem acertou. Vamos continuando lá, professora. Outra questão muito importante que tem a ver com a nossa aula de hoje, que é bem especial na ocupação do Sudeste, é o chamado ouro verde, ou seja, o café. Riqueza que deu impulso à industrialização do Brasil. Então, a partir das lavouras de café, das riquezas acumuladas, professora Bia, nas lavouras de café, é que a gente vai ter ali como resultado o princípio da industrialização do Brasil. Que bacana. E aí o mapa traz para nós justamente essa ideia ali de o quanto ela se expandiu a partir do Rio de Janeiro, em direção a áreas de Minas Gerais e até as regiões vizinhas, como o Sul e o Centro-Oeste. Nós temos algumas áreas ali que participaram desse cultivo do café. E professora Gorete, é verdade que o Paraná é um grande produtor de café? Sim, na verdade, já foi o maior produtor mundial lá na década de 60. Galera, mundial. O Paraná foi grande produtor de café. Hoje, nós temos a região de Minas Gerais como uma das maiores produtoras, mas o norte pioneiro ainda desenvolve atividade ali de produção de café. E nós vamos entender um pouquinho nessa aula também como isso ajudou a expansão territorial. Lembra dos agentes territoriais que nós estudamos? Então, aqui também nós entendemos um pouquinho, porque a geografia nos traz isto também. Exatamente, essa ideia de ocupação dos espaços. Exatamente. Aqui vamos falar um pouquinho, então, do espaço rural do Sudeste,
daquela herança das atividades que nós vimos, que a história nos mostrou, do processo histórico, o que nós vamos ter hoje? Um espaço agropecuário desenvolvido e diversificado, ou seja, diferentes atividades, Amplo. né? Amplo. Então, nós vamos ter ali, como, por exemplo, o cultivo da cana-de-açúcar, que é presente em 3 estados do Sudeste, o cultivo do café, que também tem grande importância ali em algumas áreas, principalmente ali em Minas Gerais hoje, certo? Que é um grande produtor. Nós vamos ter ali o estado de São Paulo, que tem um grande desenvolvimento econômico. Nós já falamos em nossas aulas em relação a esse desenvolvimento econômico de São Paulo, né? E o cultivo ali de alguns itens, né, importantes, o café é um deles. Apesar de não ter uma grande produtividade como tinha lá na década de 60, na década de 70, mas ainda é importante economicamente para a região, certo? Então, a gente vai ter ali essas características. E Minas é a principal área produtora, certo? O que aconteceu com a produção do café? Ela acabou se intercalando com outras produções que eram mais rentáveis economicamente, professora Bia. Sim. E aí, tudo isso fez com que diminuísse a produção de café. Em algumas áreas, ele foi totalmente substituído. E nós temos toda a parte histórica também, porque nessa época se desenvolveu, tinha os escravos a princípio, depois teve a nossa Lei Áurea, né? E daí nós precisamos do quê? Dos imigrantes que vieram trabalhar aqui. Então, esse intervalo também acabou decaindo um pouquinho, eles tiveram que procurar outras, né? Outras atividades econômicas para que, né, o país não entrasse em crise. Exatamente. A colônia, o império. Outros exemplos ali, né, de produção. A maior produção de cana-de-açúcar do Brasil está no Sudeste, né, principalmente ali em áreas da Baixada Fluminense e da zona da Mata Mineira, né? O cultivo de soja, que tem um crescente avanço, não só no Sudeste, como nas outras regiões que nós vamos falar, Centro-Oeste e Sul, também vamos ter grande produção da soja, professora. E lembrando, vocês sabiam, a professora tem que assistir jornal, galera, e a professora estava assistindo. Então, sabia que o Brasil é o maior exportador de soja para a China? Olha que interessante, viu que bacana? Né? E antes de continuarmos, vamos dar mais alguns recadinhos? Vamos sim, Uma coisa, galera, abraços. Não fiquem tristes com a professora Gorete, nem com a professora Bia. Se por acaso o seu recadinho não foi lido, não deu tempo, a professora não mandou um beijo, um abraço, é que são muitos e não dá tempo. Senão a gente, né, acaba não passando todo o conteúdo para vocês. Mas vamos lá. Vamos lá então. O que nós temos aí, professora? Vou mandar um abraço para o Rafael Fabre, de Londrina, do Colégio Heber Soares Vargas. Abraço para você, Rafael. Obrigada por estar nos acompanhando. Olha aqui, Luiz Aguiar também fez uma pergunta aqui. A gente já vai responder as perguntinhas também, né, professora? Olha, o Pamela, o Showa, exatamente. Ela veio do Colégio Marquês de Paranaguá. Olha, na aula que nós tivemos, aula ao vivo com o professor Roberto, também tinha alunos desse Colégio Marquês de Paranaguá, de Vera Cruz do Oeste. Um abraço, querida. Que legal. E a pergunta do Luiz, aproveitando o ensejo ali, pergunta se hoje o Sudeste é a região mais rica do Brasil. Isso tem relação com a extração de ouro e a produção de café no passado? Olha que bacana, porque envolve geografia e história. Sim. Tem tudo a ver. As atividades econômicas daquele período resultam nessa diversidade de atividades que o Sudeste tem hoje. E, claro, na produção de riquezas, porque foi a partir do café que se teve a industrialização primeiro no Sudeste. Então, boa pergunta, Luiz, muito bem. E não foi só o café que ajudou com que o Sudeste hoje fosse uma das regiões mais prósperas do nosso país. Exatamente. Também a pecuária. Sim. Né? Por exemplo, lá no Nordeste faltava água, então era muito mais fácil a pecuária se desenvolver mais para o Sul e Sudeste do país. Vamos lá, então, continuando ainda com a ideia ali das atividades da produção agropecuária do Sudeste, a produção de laranja, que é principalmente no estado de São Paulo, destinado à exportação de suco. Então, nós temos ali a região Sudeste como a maior produtora de laranjas. E outros itens ali do Sudeste, como o algodão, o milho, o amendoim também recebe destaque nessa produção tão diversificada do Sudeste hoje. Professora Bia? Que bacana. Mais um quiz. Perguntinha. Vamos lá ver se vocês estão atentos na aula, né? Eu tenho certeza que estão. O sétimo ano é que maravilhoso. Sim. Então, vamos lá. Cultivo que contribuiu para a ocupação do Sudeste e hoje
e hoje o estado que mais produz é Minas Gerais. Estamos falando do quê? Qual cultivo? Vamos ver. Qual cultivo daqueles que a gente estudou até aqui? Qual é? Presta atenção. É o cultivo da soja? É o cultivo do café? Ou é o cultivo da cana-de-açúcar? A, B ou C. Vamos lá, galerinha. Correndo o tempo. Participe com a professora. Enquanto isso, eu vou mandar um abraço para Justine, que é mãe do Pedro Henrique de Curitiba, que estuda no colégio Roberto Langer Júnior. Um abraço, Justine. Um abraço, Pedro, que eu sei que está sempre acompanhando as nossas aulas, né? Um abraço também para Eleonora. Eleonora, um abraço. Outro para Camille, que diz que tem 12 anos e está mandando um beijo para a gente, professora Bia. Obrigada, beijo, Camille. E outro para você. O que mais ela tem? Corre, que ainda tem tempo para responder. Vamos lá. Qual é o cultivo da soja, do café ou da cana-de-açúcar? 7º ano, eu confio em vocês, hein? Vamos lá? Vamos ver, é bem fácil essa, né, professora? Muito Bia? fácil, Muito a professora tranquilo, é boazinha. né? Acabou o Ai. Vamos ver então o que foi a resposta. Ai. Mas eu acho que eles acertaram. Vamos lá. Olhe. Número A, 25%. Número C, 17%. E número B, 56%. E agora, Vamos ver professora? então? Resposta: cultivo do café. Parabéns para você. Estava certo, né? E vamos seguindo lá então, professora Bia. Agora vamos falar de algo muito interessante, que é a ocupação da região sul. Na verdade, tanto em história quanto em geografia, a gente já tratou desse assunto. E o que ele tem a ver com a aula de hoje? Com aquela ideia do processo histórico, como a região foi ocupada, que característica nós vamos ter ali, que tem a ver com as atividades econômicas que são desenvolvidas hoje na região, professora Bia. Nós tivemos ali 2 fatores importantes, certo? 2 movimentos que influenciaram a ocupação da região sul. Então, a gente vai ter as missões jesuíticas, que a professora Bia já vai relembrar um pouquinho para nós, e a imigração europeia. Não podem esquecer disso, e aí eles vão ter relação com as atividades econômicas que são desenvolvidas até hoje na região sul. Preste atenção, galerinha, isso daqui é conteúdo de Enem, hein? Conteúdo de vestibular. Já vamos começar a estudar desde já. Agora. As missões nós já estudamos, né? Também os jesuítas foram agente territorial. Foram eles que ajudaram a expandir o nosso território. Sim. Antigamente, lá os 7 povos das missões, lembra que era primeiro da Espanha, depois veio os tratados, né? O Tratado de Madrid, que nós estudamos a respeito, que redefiniu as fronteiras, um acordo entre Portugal e Espanha, e que resultou naquela área ali onde os jesuítas estavam. E eles tinham grandes estâncias, professora, né? Essas reduções eram grandes estâncias, fazendas grandes, onde eles tinham criação de bovinos, de muares. Daí veio as mulas para os tropeiros, olhe como tudo se linka. E esse gado, quando eles saíram daqui e foram para o lado espanhol, o gado ficou solto. E se tornou o gado chimarrão, selvagem. Daí explodiu a pecuária no sul. Olha que bacana. E claro, a imigração, né? Porque na Europa, os imigrantes que vieram de lá, a parte do nosso país que se aproximava com o clima da onde eles viviam, era o sul. Então, era muito mais fácil eles se adaptarem ao sul. A essas condições. Ou seja, aquela ideia lá da geografia física, das características naturais da região sul, facilitaram ou propiciaram a instalação de muitos imigrantes que vinham de determinadas regiões da Europa que eram frias e traziam consigo, professora Bia, aquelas atividades de cultivos específicos de áreas mais frias, acabaram se instalando e se favorecendo ali na região sul do Brasil. Posso mandar um abraço? Claro. Um abraço. Milena Bonfim. Bom dia, professoras. Bom dia. Eu me chamo Milena Bonfim, estudo na Escola Estadual Jardim das Araucárias, moro em Castro. Adoro as suas aulas. Olha, professora, que bacana. Mandem um abraço para todos os meus professores, em especial meu professor de Geografia, Carlos. Um abraço, professor Carlos. Um abraço para Amanda Evelyn também. Do Colégio Luiz Sete, em Jacarezinho. Abraço para você, Amanda. Para Yasmin Terres, do Colégio La Salle, disse que ama as nossas aulas e a gente adora quando vocês estão acompanhando e aprendendo com a gente. Nós fazemos com muito amor e carinho, tenho certeza disso. Aqui nós temos, então, uma descrição sobre aquilo que a gente já falou, Tratado de Madrid, o papel dos missionários jesuítas nesse início da atividade econômica, principalmente relacionada à pecuária,
certo? As aldeias ali, onde eles praticavam agricultura, a criação de gado bovino, tudo isso tem referências para as atividades que acontecem ainda hoje na região sul. Certo? Inclusive nas missões também existia, lembra além da pecuária, a agricultura, eles tinham grandes plantações. Então, olha aí o que aconteceu, o cultivo. Essas plantações ficaram, né? São e daí, atividades de hoje, né, até professora Bia? hoje. Olha como isso é importante, galera. Aí nós vamos ter aqui, no século XIX, esse grande fluxo de imigrantes europeus, sobretudo quem? Quem eram os imigrantes, que a gente também já estudou. Veja o quanto foi importante vocês acompanharem as aulas, vocês estarem acompanhando, porque aí uma aula vai trazendo conteúdos que vai ligando com a outra. Italianos, poloneses e alemães para o sul do Brasil. Esses colonos receberam glebas de terra, né, pedaços de terra ali, para desenvolver principalmente as policulturas. Você sabe o que é policultura, professora Bia? Eu não sei, eu sou professora de História, Geografia, não sei. Explica para mim. Vamos pensar juntos aqui então. Policultura, ou seja, diversas culturas, várias culturas produzidas juntas e normalmente nas pequenas propriedades rurais é que se desenvolvem as policulturas. Então os pequenos participam, né, fazem a policultura. E os grandes? Exatamente. Fazem a monocultura, que aí é cultivo de um único item em grandes áreas, normalmente destinados para exportação. Né? Mas aqui nós falávamos que eles desenvolveram principalmente as policulturas e não as monoculturas ainda, certo? E temos uma imagem ali que reflete bem essa ideia, professora Bia, da história dos imigrantes no Brasil e na região sul. Exatamente. E uma história muito famosa, que hoje já é, né, eles já são grandes, mas eles começaram pequenininhos, é o Vale do Vinhedo, no Rio Grande do Sul. A uva, o vinho tradicional, né, dos italianos que trouxeram essa cultura também para cá. Que é uma atividade econômica muito importante na região, irretável, né? Inclusive deu origem a várias cidades do sul do Brasil. E hoje desenvolve-se essa atividade nessa região. Exatamente, os vinhos brasileiros são, nota 10. Exatamente. Perguntinha, professora Bia. Mais uma. A professora adora quiz. Vamos lá. No século XIX, houve um grande fluxo de imigrantes. Tá muito fácil, professora Gorete. Essa é fácil, né? Europeus para qual região do Brasil? Para onde que eles vieram? A, norte. B, centro-oeste. Ou C, para o sul? Vamos lá, galerinha, vamos responder. Mas essa tá muito fácil, hein? Comecem as respostas. Enquanto isso, vamos mandar mais uns abraços, professora Bia, para Lorena, do Colégio Jaime Canê, de Curitiba. Um abraço, Lorena. Para Camila, do Colégio Emílio de Menezes, também de Curitiba. Ela perguntou qual a vantagem da policultura para os pequenos produtores. A ideia da policultura, de cultivo de vários itens, uma das principais características ou vantagens, podemos assim dizer, é que eles comercializam isso no mercado interno. E também eles podem fazer a chamada rotação de culturas. Aí eles acompanham as épocas em que um determinado item produz, aí eles colhem, plantam outro e isso favorece a atividade daquela área. Eles fazem esse rodízio. Exatamente. Olha que bacana. E o tempo acabou, professora? Ai, meu Deus, que rápido. Tava muito fácil essa, né, galera? Então, vamos lá. Letra A, teve ainda 15%. Letra A, professora. Letra B, 24%. Ai, ai, ai. E na letra C, 60%. Vamos lá? Vamos descobrir? Ainda bem, né, professora Bia? Ufa! Região Sul, é isso que nós estamos falando ali. Na região Sul, a gente teve um grande fluxo de imigrantes que contribuiu, inclusive, para as atividades econômicas de hoje ainda. Mas a perguntinha que ficou ali das mudanças no espaço rural da região Sul. Que mudanças aconteceram, professora Bia, ali? Então, o que nós tivemos? A mudança de policulturas, lembra que a gente falou das policulturas? Para as monoculturas, certo? A principal cultura responsável por esse processo foi a soja. A professora Bia tinha comentado em relação à produção de soja, a grande produção de soja do Brasil como um todo. São várias regiões que produzem grande quantidade. O Brasil está entre os maiores produtores de soja do mundo e exporta para outras partes, inclusive para a China, né? O maior exportador para a China. Então, bem importante essa característica aqui, a região sul contribui significativamente para isso. As propriedades de pequeno e médio porte
foram se unindo ali, foram sendo compradas e ficaram gigantes para a atividade de monocultura. Como é que chamam essas grandes propriedades? Os latifúndios. Então, a gente tem ali a formação dos latifúndios a partir dessa mudança nas atividades da região sul. E aqueles colonos que tinham as pequenas glebas de terra, as pequenas porções de terra, muitos acabaram vendendo ali para formar essa ideia ali dos latifúndios. Cooperativas também, né, surgiram nessa época. Isso, as cooperativas também vêm com essa ideia ali de contribuir para o desenvolvimento da agricultura e dos agricultores, dar um suporte para toda a agricultura, né? Então, bem importante. E o trabalho que era mais manual lá nas policulturas, na monocultura ele passa a ser mecanizado, utilização das máquinas. A tecnologia chegando assim, por isso que o que aconteceu? Isso também lembra um fato histórico. A população mundial cresceu. Então, o que aconteceu? Nós tivemos que desenvolver a nossa tecnologia, porque não havia alimentos para toda a população mundial. Aí, por isso, chegou ao processo mecanizado. A gente tem a mecanização ali, que a história vai contar também como se deu esse processo, né? E a região sul? Continua desempenhando um papel importante na agricultura? Sim, extremamente importante. Nós vamos ter ali 70% da soja e do trigo que são produzidos no Brasil são oriundos da região sul. Nós vamos ter ali a produção de uva, que a gente falou lá do Vale dos Vinhedos, que historicamente está relacionado à ocupação daquela região pelos imigrantes. Então, 65% do que é produzido nacional e cerca de 5% do milho e do arroz da produção nacional também são oriundos da região sul. Olha que interessante tudo isso, professora Bia. Que bacana. E continuando ali ainda, mais uma atividade importante, que aí está ligado com aquela ideia lá dos jesuítas. Exatamente. Então, vamos ler. No Paraná, olha, no nosso estado, destaque para a criação de quem? Dos suínos. Maior produtor do Brasil, seguido do Rio Grande do Sul. Os campos do sul constituem excelente pastagem natural, isso é muito importante, para a criação do gado, principalmente na campanha gaúcha, ou Pampa Gaúcho, no estado do Rio Grande do Sul. Desenvolve-se ali uma pecuária extensiva, onde de cria, além de bovinos, também há ovinos. Então, o clima, né, toda a pastagem nossa acabou ajudando para que se desenvolvesse a pecuária. Por isso que lá no Nordeste foi um pouco mais difícil, porque lá o clima é mais seco, a terra é mais árida e a pastagem não é tão rica como aqui. E aí a gente estudou, quando falou do Nordeste, professora Bia, sobre a questão da criação de caprinos, que aí é um animal mais resistente, uma outra característica, mais adaptada às condições do Nordeste. Aqui nós vamos ter características de pecuária de animais que são adaptados às características naturais, né, da região sul. Ali o mapa que vai ilustrar para nós essa ideia de o que é produzido em cada estado da região sul. Então ali, em Santa Catarina, nós vamos ter destaque, por exemplo, para maçã, né? É mesmo Fraiburgo? Isso, Fraiburgo, a região de Fraiburgo, Santa Catarina, tem grandes áreas de produção de maçã, São Joaquim também. Ali no Rio Grande do Sul, nós vamos ter o milho, a soja, a uva, que são destaques, o arroz também. E no Paraná, nós vamos ter a soja, o milho, o algodão e a cana-de-açúcar. Então, são os itens ali importantes, né, para a produção. E galera, lembra mandioca? De onde é que veio a mandioca? Quem nos trouxe, nos apresentou a mandioca? Os indígenas. Olha que bacana, história entrando em geografia. Uma ideia ali da relação, né? Então vamos para o nosso quiz, mais um quiz para vocês. Vamos lá. Vegetação natural que é também favorável para o desenvolvimento da pecuária extensiva no sul do Brasil. Qual é? Vamos ver. Mata com araucárias? Será? O cerrado? Ou a vegetação dos campos? Qual dessas três? A, B ou C? Vamos lá? Vamos participar? O tempo está correndo, né, professora Bia? Exatamente. E o Bruno fez a pergunta justamente essa que está aqui. Então, Bruno, aguarda um pouquinho aí que a gente já vai saber a resposta, né? O Jonas de Lava manda um abraço para a professora de geografia dele, Marilene Panceira, do Colégio Estadual do Campo, professora Verônica Zimmermann.
distrito de São Clemente, município de Santa Helena, no oeste do Paraná. Um abraço para você, Jonas, e para a tua professora. A Mavi, filha da Andressa, um abraço também, querida. Diz que ela assiste nas nossas aulas e não perde uma. Adora. Um beijo, Mavi. Que legal, hein? Muito importante. A Milena também, que estuda no Colégio Estadual Polivalente de Curitiba. A Clara Zenatti, que mora em Barracão, do Colégio Mário Augusto. Pedindo um beijo lá para o 7º A. Um beijo para todos vocês que estão nos acompanhando. Olha aqui, Milena. Bom dia, professoras. Eu me chamo Milena Bonfim, estudo na Escola Estadual Jardim das Araucárias, em Castro. A professora já mandou um beijo para você, Milena. Mais outro beijinho. Ganhou 2 dessa vez, hein? E olha só, a Isabelle, sou do Colégio Estadual Luci Requião de Melo e Silva. Manda um beijo para você, querida. Beijo, Isabelle, minha aluna do coração, tá? Sinta-se beijada aí pela professora. Né? Ó, professora, ainda não apareceu a porcentagem aqui para nós. Ainda eles estão... Ah, apareceu agora. Vamos Terminou, ver. então, né? A, Mata com Araucárias, 27%. B, Cerrado, 17%. Ai, 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 galera. E C, Vegetação dos Campos, 54%. Vamos ver? Então, a resposta lá? A Vegetação de campos é a resposta, que é uma vegetação natural da porção mais ao sul do Rio Grande do Sul e que favoreceu ali o desenvolvimento da pecuária extensiva, aquela pecuária onde os animais são criados soltos, professora Bia. Então. A intensiva, que os animais são criados confinados, Reclusos. fechados em pequenos espaços. Tá bom. Continuando ali, agora vamos falar da última região que a gente tem que pensar na aula de hoje juntos, que é o Centro-Oeste. Como aconteceu a ocupação do Centro-Oeste, professora Bia? Foi a partir de um movimento do Sudeste, que foram os bandeirantes. Olha, mais um agente da expansão territorial, os bandeirantes, está aqui em geografia também. Aí eles saem, então, de São Paulo, da Vila de São Paulo, lá das proximidades do Colégio São Paulo, Planalto de e Piratininga. vão em direção ao interior em busca de riquezas ali e alcançam e chegam nas terras do Centro-Oeste. Nós tivemos lá na porção mais oeste ainda do Centro-Oeste, na região de Corumbá, há alguns fortes construídos ali a partir do Tratado de Madrid. Então lá nós temos uma ocupação por causa da questão da segurança nacional, inclusive, Sim. quando se definem as fronteiras no Tratado de Madrid. Mas a ocupação mais intensa ela acontece a partir desse movimento dos bandeirantes. E outro fator, professora Bia, extremamente importante, foram as migrações internas. Então, agricultores, fazendeiros do sul e do sudeste acabaram migrando para o centro-oeste por causa da disponibilidade de terras fartas naquela área. Para poder desenvolver aquela região também. Olha que bacana. Isso, e aí as atividades econômicas são desenvolvidas a partir desses fluxos migratórios de pessoas do sul e do sudeste. O mapa vai mostrar bem para nós essa ideia ali da direção das migrações. Olha, chegaram até lá, até o Amazonas, olha que Sim, bacana. temos ali essas características, né? E no centro-oeste, o que a gente tem hoje? Nós temos ali o agronegócio como a principal atividade econômica, certo? Do centro-oeste. Ele engloba o quê? As agroindústrias e a produção agropecuária. Ou seja, aquelas atividades levadas pelos migrantes sulistas ou do sudeste acabaram desenvolvendo muito a lavoura, professora Bia. E aí, grandes áreas plantadas, grandes áreas de criação de animais, os maiores rebanhos do Brasil estão nessa região. E aí nós vamos ter a relação ali da indústria ligada a essas atividades. Então, as indústrias do Centro-Oeste estão diretamente ligadas às atividades ali agropecuárias, a criação de animais e o cultivo de vegetais. Então, antes de continuarmos, deixa eu mandar um abraço Ana Clara Mendes. Olha que bacana, professora. Ela estuda na Escola Estadual Aline Pichet, a cidade de Curitiba. Ela diz que nós somos muito legais, ela adora História e Geografia e ela tirou 9,6 em Geografia e 10 em História. Olha só, parabéns para você. Ana. Muito bem, que bacana. A gente fica muito feliz com esse rendimento, com essa produção, com a busca pelo conhecimento que vocês fazem. E tem uma aluna sua aqui, professora Goretti, a Isabelle Caroline. Ah, já mandamos beijo para ela. olha Beijo, só. Isabelle, que legal que você está acompanhando, viu? Aqui, só para ressaltar uma questão importante, professora Bia,
é o emprego da tecnologia. Ah. Então, as agroindústrias têm muito essa questão do emprego da tecnologia. Entre as atividades que nós vamos ter ali no Centro-Oeste, o Mato Grosso de Goiás, como é chamado, entre aspas, mas é parte do estado de Goiás ali, que produz o arroz, o algodão, o café. Então, tem vários itens ali. Diversificou aqui também. Exatamente. O sul do Mato Grosso do Sul, que a gente vai ter ali a produção de soja, também a produção de trigo, que é um pouco mais recente. E na região ali de Campo Grande e Dourados, também no Mato Grosso do Sul, a gente vai ter produções de soja, milho, amendoim e trigo, professora Bia. E continuando ali, também vamos dar um destaque para a atividade pecuária no Centro-Oeste. Como eu tinha falado para vocês, os rebanhos são muito significativos, a quantidade ali, e o gado é criado destinado para o corte. O que é isso? Ah, gado de corte para alimentação. É a carne, né, que nós consumimos no nosso dia a dia. Ou pelo menos um dia sim, um dia não. Eu verdade, acredito. Né? E tão muito importante. E muito dessa carne, professora Bia, é destinada para exportação. Então, a importância econômica do Centro-Oeste na atividade pecuária. O Sul continua ali tendo destaque na pecuária leiteira. O que é a pecuária leiteira? É aquela que produz o leite. E aí nós vamos ter os derivados do leite que nós consumimos de leite, aí né? no nosso dia a dia, né? Bem bacana. Vamos agora pensar juntos. Nesse finalzinho de aula, professora Bia, o que nós vamos ter ali? Um desafio. Será que os produtos que nós estudamos hoje fazem parte do dia a dia? Eu acho que sim. Será que tudo que a gente viu da atividade no espaço rural tem relação com o espaço urbano, com as áreas que nós ocupamos, com as cidades? Então, qual é o desafio? Montar um cardápio. E aí a gente trouxe aqui algumas características para trabalhar com vocês essa ideia do cardápio, né? Observar juntos os exemplos que nós trouxemos ali e que tem a ver com a agricultura e com a pecuária, professora Bia. Então vamos ver? Vamos ver. Vamos mandar mais uns recadinhos ali, uns abraços antes da gente mostrar? Claro. Fabrício Santos, ninguém me manda um oi. Oi, Fabrício, oi, um abraço. Temos aqui o Eric também, mandando abraço do Colégio São Francisco de Paranaguá. Um abraço para você, Eric. Vamos então, professora Bia, agora pensar juntos, e a gente tinha falado desde o início da aula, naquela surpresa, num elemento bem importante da aula de hoje que a gente falou, que fez parte da economia do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste também. Então, que item foi esse, professora Bia? Olha, gente, olha o nosso café, olha esses produtos, olha o que nós trouxemos para vocês. Nós vamos falar de um a um especificamente para que vocês entendam como o seu café da manhã, como o seu dia a dia tem a ver com geografia, com o desenvolvimento do nosso país e, claro, com história também. Sim, as atividades que desde aquele período antigo surgem e que se refletem hoje nessas regiões. Elas geram emprego, geram renda, geram desenvolvimento e a partir daí nós vamos ter os produtos que nós consumimos. Eu estou primeiro aqui com uma roupa que é 100% algodão. Olha só! Nós falamos do cultivo do algodão. E uma região que tem como exemplo o cultivo do algodão é a região sul, o estado do Paraná. Né? Então, tem a ver com a nossa vida, tem muitas roupas. Se você pegar a etiqueta, você vai ver lá. Algodão é 100% ou 50%. Então, é dessa atividade lá do espaço rural que nós vamos ter algumas características ali nas nossas vestimentas. E eu vou servir um cafezinho para a professora. E o café, professora Gorete? Que delícia! Olha que nós vimos que o café está ligado leite, né? à ideia lá da ocupação do Sudeste, né? E da expansão das lavouras, inclusive para o estado do Paraná, na região sul, e também para o Centro-Oeste, algumas áreas do Mato Grosso do Sul, a gente teve ao longo da história a produção de café. Hoje, Minas Gerais é o maior produtor de café, mas ele é consumido não só no Brasil, como no mundo, em Rondônia também, que não faz parte das regiões estudadas, mas nós temos produção de café também. Que bacana! Olha, e o leite, o Centro-Oeste, né? O nosso gado de leite. E o leite não é só o leite, também tem seus derivados, como a professora trouxe, a manteiga para vocês. Olha que bacana! Também todos os seus derivados, manteiga e queijo, né, professora? Exatamente. A região sul tem uma participação muito expressiva na produção de leite e derivados. Nós temos
várias fábricas que estão ligadas a essa produção de leite e derivados, professora Bia. Temos aqui também, eu trouxe as torradinhas que estão ligadas à ideia lá da produção do trigo. A região sul também é extremamente participativa na produção do trigo. E aí, do trigo, a gente vai ter lá diversos itens da cozinha da mãe de vocês, por exemplo, que estão ligadas ali no dia a dia ao trigo, que dependem do trigo como matéria-prima para a produção. Tem o bolo que usa trigo. Agora, esse bolo não tem trigo. O que ele tem? Ele tem milho, que também é do sul. Exatamente. Nós vimos que nas outras regiões também tem produções, mas o sul tem uma produção bastante significativa de milho. Um pouquinho no centro-oeste, também no Mato Grosso do Sul. Sim, trouxemos aqui uns docinhos de amendoim para lembrar que a região sudeste tem lá uma grande participação na produção de amendoim, pessoal. E o arroz também, que nós vimos nas 3 regiões ali, a presença do cultivo do arroz, que certamente, quando vocês forem almoçar aí, na grande maioria das casas, consome-se o arroz, né? Que é trouxemos a laranja, né? Ai, um suquinho de laranja, que coisa boa. Lembra que nós falamos na região de Santa Catarina? Grande produtora? Não é, Mas professora? nós temos um destaque muito grande para a produção de laranja, que é São Paulo. Olha só, São Paulo também. O estado de São Paulo é o maior produtor de laranja, inclusive concorrendo com a laranja produzida nos Estados Unidos. Porque aí é feito suco, é exportado e isso contribui para aquilo que a gente estudou em uma das nossas aulas, que é o PIB, a soma das riquezas. Tudo que nós falamos aqui, pessoal, está ligado a produzir riquezas. A soma dessas riquezas tem um número, um valor, que é o produto interno bruto. Certo? Vamos ver se tem mais alguns recadinhos. Vamos mandar uns abraços aí no final da nossa aula. Pena que a prof não pode levar um pedaço de bolo para vocês, né? Mas se sintam homenageados. Então vamos lá. Isaac Cardoso, adoro muito as aulas de geografia. Que bom, obrigada, Isaac. Um beijo para você. E vamos ver quem mais tem. Tem tanta... Galera, não fiquem bravos se a professora não conseguir ler os abraços de todos, Arthur tá? mandou uma pergunta. A presença da maior parte da população brasileira no litoral tem relação com essas atividades econômicas como da cana-de-açúcar? Arthur, que pergunta maravilhosa. O que nós temos, então? Toda a relação. O Brasil foi ocupado a partir do litoral. Sim, qual a primeira atividade econômica? Os engenhos de cana-de-açúcar. O cultivo da cana-de-açúcar. Olha que legal, como é vasto, como é importante o conhecimento e como história e geografia estão ligadas. Exatamente. E olha só, a Laís Gabriela, meu nome é Laís, sou de Lobato. Estudo no Colégio Estadual Oswaldo Aranha. Manda um abraço para os professores, um abraço. E olha que legal, na casa da avó, a avó dela cultiva o próprio café. Que legal! Então, assim, pessoal, esperamos ter contribuído na aula de hoje com vocês, que vocês tenham gostado. A nossa última aula ao vivo do ano. A gente vai encerrar aqui com um cafezinho bem gostoso, né, professora Bia? Saúde para todos vocês, se cuidem. E até mais. Aproveitem, uma das grandes riquezas do nosso país. O nosso país é riquíssimo. E, meus queridos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e Deus abençoe a todos. Um abraço a todos. Um abraço.